Quero cumprimentar o povo adquirido com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o presbítero Samuel William, onde nós estaremos em mais um devocional aqui no canal Pedra Viva. Estarei compartilhando com os irmãos uma palavra da parte do nosso Deus. O livro de 1 Samuel, na continuação do texto em que lemos no último devocional, onde eu estive falando um pouco sobre o profeta Samuel e sobre o tempo de Deus no ministério jovem. Abramos a Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, você que queira me acompanhar. A partir do verso 6, diz assim: Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: Deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto o Senhor assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel declarou: Também este não foi o que o Senhor escolheu. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos, mas concluiu Samuel: A nenhum destes o Senhor escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: Estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: Ainda tenho o menor, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável aparência. E o Senhor afirmou: Levanta-te e unge-o. É ele. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Nesse momento eu quero falar aos irmãos acerca do chamado de Davi. Davi, como todos nós sabemos, é uma história muito conhecida, mas Davi, ele tem um grande compromisso entregue pelo seu pai, que era o de cuidar das ovelhas. Porém, apesar de ser um compromisso tão grande, na época não era visto como uma tarefa tão importante. Ao contrário dos seus irmãos que serviam na guerra, que lutavam ao lado do rei, que batalhavam batalhas difíceis e que levavam o nome ou levavam uma honra de dizer: faço parte do exército. Agora, Davi é totalmente o contrário dos seus irmãos. Davi cuida de ovelhas, Davi cuida do rebanho. E nós vamos ver como que essas tarefas elas fazem uma tamanha distinção no período bíblico, quando os pais olhavam seus filhos. Os pais tinham a tendência de sempre preferir o filho que guerreia,
o filho que luta, o filho que batalha, ao invés do filho que pastoreia. Nós vamos ver que Isaac amava mais a Esaú do que Jacó, porque Esaú é da caça, Jacó é do rebanho, Esaú é da luta, Jacó é da paz. Então, muitas das vezes, quando os pais olham para os seus filhos, eles têm a tendência de escolher o da guerra, de escolher o que serve no exército, de escolher aquele que guerreia e muitas das vezes menospreza o que pastoreia. Mas na história de Davi, nós entendemos que o projeto de Deus não está alicerçado no que fazemos, mas no coração com que empenhamos esse trabalho. Agora nós vamos entender que ao invés de Deus olhar para quem faz, Deus olha quem sente. Porque quando Samuel vai a Davi, Deus está dizendo para Samuel: não olha Eliabe, porque só tem o que é por fora. Não olha para Abinadab, porque só tem o que é por fora. Não olha para os irmãos que passaram como Samar, porque eles só têm algo por fora, mas por dentro é vazio. Tem uma beleza exterior, mas dentro não tem nada de que se gloriar. Mas quando olhamos para Davi, Davi não tem posto de guerreiro, Davi não tem armamento de guerreiro, Davi não tem armadura de guerreiro, mas no seu coração Davi guerreia muito mais do que todos os seus irmãos que servem ao exército de Saul. E o interessante é que logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo. Então, Eliabe é o tipo de pessoa que quando você chega, você já nota e já percebe algo diferente nele. Porém, o Senhor não aceita Eliabe. Passa-se e agora chega Abinadab. E o texto vai dizer algo interessante, porque diz a Bíblia assim: depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Então aqui nós percebemos, quem olha Eliabe e acha que Eliabe é rei é Samuel. Agora, quem chama Abinadab e leva à presença de Samuel é Jessé. Então nós temos alguém que o profeta olhou e achou que era rei, mas não era. Nós temos alguém que o pai olhou e achou que era rei, mas não era. E nós temos alguém que o profeta não viu, que o pai não chamou, mas foi esse que Deus escolheu para reinar. Então eu quero deixar essa palavra. O profeta pode ainda não ter te visto. O seu pai pode até não ter te chamado. O coordenador não percebeu o seu talento. Mas o que importa é que Deus é quem vai mandar te chamar. Observe que Jessé chama e leva à presença de Samuel. Ou seja, quem manda buscar Abinadab é Jessé. Quem manda chamar Abinadab é Jessé. Quem manda levar a presença do profeta é Jessé. Mas quando olhamos para Davi, não é Jessé que manda buscar, não é Jessé que o leva à presença de Samuel, não é Jessé que ordena que busquem ele, mas é o próprio profeta dizendo: enquanto ele não chega, não nos assentamos. O que Samuel está dizendo? Jessé, você não chamou, mas Deus está chamando. Jessé, você não viu, mas Deus está vendo. Jessé, você não escolheu, mas Deus está escolhendo Davi para reinar no lugar de Saul. Então o que importa não é quem Jessé chama, o que importa é quem Deus chama. O que importa não é quem Jessé leva, o que importa é quem Deus leva. Porque quando Jessé leva Samuel, Abinadab chega da forma que ele chega da mesma forma e ele sai da mesma forma. Pode observar, ele chega sem unção, levou a presença. Mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Abinadab retorna da mesma maneira. Mas quando Davi
chega é diferente. Diz o texto: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi chegou vazio e saiu cheio. Davi chegou vazio e saiu com óleo sobre a cabeça. Davi chegou vazio e saiu empoderado pelo Espírito Santo. Quem Jessé chama, chega de uma forma e sai da mesma forma, chega de um jeito e sai do mesmo jeito, mas quem Deus chama, quem o profeta chama, chega vazio e sai cheio, chega sem azeite e sai com azeite, chega sem unção e sai com unção, chega sem óleo e sai com óleo, sai diferente. Então não importa quem profeta chama, não importa quem profeta olha, não importa quem Jessé chamou, nem quem Jessé escolheu, mas o que importa é a palavra de Deus. É Davi quem vai ser ungido rei em lugar de Saul. Então aqui nós podemos concluir que o chamado de Davi está totalmente na dependência de Deus. Porque Davi não foi visto pelo profeta, não foi visto pelo pai, mas foi visto por Deus. Davi não foi escolhido pelo profeta, não foi escolhido pelo pai, mas foi escolhido por Deus. Davi não foi ungido simplesmente pelo profeta, mas ele foi ungido por Deus. Então, nós podemos entender que mais importante do que qualquer escolha da terra, é mais importante a escolha do céu. E essa é a palavra que eu deixo para todos nesse dia. O que importa é o que Deus faz no seu ministério. O que importa é quem te chamou, é quem te escolheu e quem te ungiu. Na visão do profeta era Eliabe, na visão de Jessé era Abinadab, mas na visão de Deus é Davi. Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém.